Isso aí, estamos ao vivo. Vamos aguardar aí uns minutinhos para o pessoal ir entrando. O pessoal está entrando aí, vamos esperar uns minutinhos. Bom dia, Paulo. Tá mandando aí pra gente. Paulo Cardoso. Seja bem-vindo. É isso aí, pessoal que for entrando, vai mandando seu bom dia, fala de onde vocês estão nos assistindo, para a gente compartilhar aqui o seu comentário. Hashtag Live Factory. Hoje é Live Factory comercial, né, Rafa? Hoje é comercial. Tem mais um bom dia aqui. Rafaela Granado, bom dia, Rafa. A Selma aí da Atenuação, bom dia também, Selma. Bom dia, Selma. Espero que vocês gostem da live de hoje. Legal. Vamos começar, Rafa? Vamos lá. Tem mais um bom dia aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia para o Cláudio. É isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, hoje essa live vai ser específica aí para nós falarmos comercialmente, né, do software Factory One. O Factory One ele é um software que se integra hoje os principais softwares técnicos do mercado de esquadrias, né? SEM e Pref-Suite. E ele é um software onde nós vamos fazer controle financeiro, emissão de notas fiscais, tudo isso integrado aí aos nossos softwares técnicos. Tá? Então, hoje o intuito da live é esse, não vai ser um treinamento como a Factory vem fazendo, né? Nós vamos fazendo, mas sim para deixar um conteúdo aqui também, para que tenha acesso aí de forma rápida, o que o Software Factory pode fazer aí para as empresas, tá? Eu sou o Rafael, aqui do Departamento Comercial, nós estamos com a Jéssica, ela é consultora do Factory, ela participa aí das implantações também. O Wellington aí também entrou, bom dia, Wellington. Então, vamos lá. Se quiser começar, Jéssica, fica à vontade para a gente começar aí a falar dos softwares. É isso aí. Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo de hoje. Assim como o Rafael já citou, nós faremos uma apresentação do software. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona, primeiramente, a integração do Factor com os dois softwares do nosso grupo, né, da Squad Group. E vocês vão ver um pouquinho como funciona,
como o Factor recebe as informações, né? Como que ocorre essa integração, e depois nós falaremos sobre os outros recursos que são mais voltados para a gestão da sua empresa, certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Isso aí. Então, aqui nós temos o nosso Factor One, certo? Então, como vocês podem ver, ele é composto aqui no nosso menu. Primeiramente, aqui, citado em verde, nós temos a parte cadastral do software, né? Cadastros gerais. Aqui nós temos 2 atalhos chamados de participantes e produtos. E logo após aqui, nós temos uma divisão em azul, que são os módulos que compõem a ferramenta. E por último, em laranja, nós temos algumas parametrizações que são possíveis serem ativadas ou não na sua ferramenta para que o seu software fique cada vez mais personalizado para o seu negócio, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou lá para o software 100 primeiro, para que a gente faça a integração para o Factor, para a gente entender em que momento no 100 eu faço esse disparo para o Factor, certo? Então, eu vou abrir aqui o nosso software 100. Deixa eu abrir aqui com vocês. Está aqui. É uma base de teste, certo? Uma base de treinamento. Então, dentro da sua ferramenta, você já está habituado com essa tela, né? Você já cria suas obras, você faz o orçamento dela. Em que momento isso vem para o Factor? Aqui nesse botão, né? Nós temos o orçamento. Vou clicar aqui. E nesse momento, aqui em ferramentas, como que eu disparo isso para o sistema? Aqui em fechado com o cliente, vocês vão clicar. E depois de você preencher essas informações, que são informações simples, né, do cadastro, para que o sistema do Factor receba sempre mais informações e que o seu orçamento lá no Factor fique bem completo. Então, você vai preencher essas informações de nome, de e-mail, a data que você fechou a obra, a data que você está prevendo entregar a obra. Aí você vai selecionar aqui a questão de você vai enviar o orçamento para somente uma empresa ou para multi-empresas, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Depois aqui a questões de níveis, né? Como que você fatura esse orçamento para o seu cliente. Aqui você define as condições de pagamento, as parcelas, as datas de vencimento, conforme você negociou em contrato com o seu cliente. E por último, a gente tem um breve resumo aqui. Então, são 5 etapas que vocês vão conferir, vão alimentar. E aí nós vamos clicar aqui no botão salvar e enviar dados. Tá? Clicando nesse botão, o que o Factor faz? Nesse momento, o software 100, ele está preparando todos os dados da sua obra e ele está enviando para o Factor, tá? Eu já enviei essa obra, então eu vou cancelar essa integração aqui. E aí nós vamos seguir em frente. Depois que eu enviei a obra para o Factor, que eu concluí essa etapa, agora a gente vai fechar aqui. Espera aí só um minutinho, deixa eu fechar aqui. E a gente vai vir aqui para o Factor. Então, depois que eu faço o envio, clico naquele botão salvar e enviar dados, os 2 softwares conversam. Então, a partir daquele momento, começa a integração, tá? E aqui, como que funciona essa integração? Dentro do Factor, nós temos um log de integração, que é um registro, onde vai mostrar para você tudo que o Factor recebeu. Então, como que o 100 faz? Ele pega todo aquele pacote de dados referente à obra X que você está enviando, ele compacta toda essa informação num arquivo específico e envia para o Factor. O Factor recebe esse arquivo, lê ele e faz os seus cadastros para que você tenha a obra dentro do Factor. Então, essa telinha que eu estou mostrando para vocês, nada mais é do que um espelho de como foi feita essa integração. Então, eu vou abrir ela brevemente, porque a partir dela, a gente vai começar a entender a ferramenta, tá? Então, eu vou abrir aqui um orçamento. Vamos clicar aqui. A gente vê o que ele fez. Deixa eu pegar um outro aqui. Ó. Então, vamos lá. O que ele faz nesse momento? Ele cria um projeto. Então, lá no seu software
SEM ou no software PrefSuite, você tem a informação de obra, né? A obra número tal, a obra do cliente, do cliente José, do cliente Paulo, e assim por diante. Aqui no Factor, essa nomenclatura ela passa a ser projeto, então o mesmo código que você usa no sistema SEM, você vai usar aqui no Factor, tá? Para que você mantenha a mesma referência. Então o Factor cria esse projeto para nós, com o mesmo código que vocês usam na ferramenta SEM. Ele cria um produto, que são todos os produtos que vocês colocaram lá no sistema técnico, então são as tipologias que vocês escolheram, com os tamanhos que vocês escolheram, as cores e tudo mais, tudo de acordo com o orçamento do seu cliente. Então ele cria um produto e depois do produto ele cria um termo chamado de variante para nós. O que seria variante? É uma variação do produto. Então, além de você ter o seu cadastro criado de forma automática, o Factor ainda otimiza o seu banco de dados. Como que ele otimiza? Ao invés de você cadastrar todas as janelas que você vai usar no seu orçamento, todas as vezes que você trocar a medida e trocar a cor, você ter um produto novo, o Factor faz diferente. Então, ele cadastra uma única vez a janela e dentro do cadastro da janela, ele cria as características dela, que você pode utilizar nesse momento, ou se você quiser usar novamente no segundo momento, você também pode. Então, essas características, essas variações do mesmo produto, nós chamamos de variante. Então, uma mesma janela, ela pode ter medidas diferentes, cores diferentes, e no Factor você vai enxergar como um produto só. Então, é mais uma facilidade que o software traz aí para nós. E por último, ele cadastrou aqui para nós um pedido de venda também. Então, depois que ele cadastra a obra, que ele cadastra os produtos, ele cadastra também o cliente, é que nessa situação nós já tínhamos o cliente cadastrado, ele cadastra o cliente também, e por último, ele cadastra a sua venda, que é o seu orçamento que você tinha lá no software técnico. Então, nesse registro de log, nós temos várias integrações, ó. Toda vez que eu envio uma obra para o Factory, ele cria um registro para mim com as informações da minha obra. Ele cria esse registro para que você saiba tudo que veio do outro software, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente mostra para entender a questão da integração dos dados. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho esses cadastros que são feitos. Então, primeiramente, esse projeto, que nem eu disse, né? Então, vamos vir aqui na parte verde do menu, né, que são os cadastros, em cadastros, projetos. Aqui em projetos, ele tem já todos aqueles que eu já enviei, né, todos os códigos que eu já enviei do software do SEM ou do software do PrefSuite. Então, vou mostrar brevemente aqui como que funciona esse cadastro. Então, vamos visualizar ele aqui, só para a gente ver a quantidade de informações que ele recebe do SEM. Então, ele traz para nós o valor de receita, o valor estimado de despesa, tudo baseado nos custos que vocês colocaram na obra, baseado nas regras que vocês utilizaram para compor o valor final do orçamento. Então, assim, o Factor, ele não vai calcular a sua obra, ele está recebendo todos aqueles dados que vocês já alimentaram uma vez. Então, ao invés de você ter que vir no software de gestão e alimentar manualmente a sua venda, o seu orçamento, ele já traz essa cópia para nós. Então, eu sempre falo que o Factor, ele tem que ser o espelho do software técnico, né? O que está no software técnico é espelhado para o Factor, certo? Então, nós temos aqui algumas informações que ele realmente vocês definiram lá naquela telinha do passo a passo do SEM. Então, a data de início da obra, a data prevista de conclusão. Aqui embaixo ele traz os itens, né? Aqui o tipo de cada item, né? J1, J2, todos os itens do seu orçamento vão ser listados aqui, certo? E que nem eu disse, né? Como eu falei que é um espelho, o código da referência sempre vai ser o mesmo código do SEM, para que você consiga manter a relação de integração entre as duas ferramentas. É através desse código que o sistema vai saber que você está enviando um aditivo da mesma obra, ou então que você já enviou essa obra e você não quer que o software duplique seu cadastro, se alguém porventura tentar enviar novamente. Então, esse código de referência, ele realmente
tem que ser o mesmo código do outro software. E é por aqui que a gente vai encontrar todas as informações da obra, certo? Então, esse é o cadastro do projeto. O outro cadastro, como eu disse, é o cadastro de produto. Também facilita muito a vida de quem utiliza o Factor junto com o software técnico. Eu acho que o produto e o cliente, né, Rafa? Acho que são as duas coisas que mais facilitam o dia a dia aí dos nossos clientes que utilizam as duas ferramentas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um código de uma janela. Vou visualizar aqui para vocês entenderem como que funciona esse cadastro aqui. Como vocês podem ver, todas as informações que estão visíveis, vocês já estão familiarizados por conta da ferramenta técnica, né? Esse produto ele foi parametrizado lá, definido as informações lá na ferramenta técnica. Então, o código é o mesmo código que está lá no orçamento, a descrição do produto também, ele já traz para nós a linha do produto, para que te ajude nos relatórios. Quero saber qual é a linha que mais vende, qual é a linha que mais faturou, se você consegue ter essa informação, porque o software técnico envia para o Factor a linha do seu produto, tá? Já traz para você parametrizações fiscais também, que nós temos o NCM, que é um código para o produto, né, para dentro das questões fiscais. O NCM é um dos fatores muito importantes para você conseguir fazer uma emissão de uma nota fiscal, conseguir gerar essas notas aí. Então, para facilitar, existe uma parametrização que é feita, claro, durante a implantação do sistema, para que no momento que você envia os orçamentos, já receba os códigos corretos, e aí você já tem a facilidade de emitir uma nota com um pouco mais de agilidade, ao invés de você ter que vir aqui no sistema e ajustar todas as informações fiscais, tá? Como eu disse, a questão das características do produto, né? Nós temos um termo aqui, ó, utiliza grade. Essa flag, ela indica que nós temos uma grade para o produto, tá? Então, ela vai indicar aqui para nós que nós temos, nesse produto, nós temos uma informação de tamanho e de cor. Deixa eu visualizar aqui esse produto aqui para a gente abrir a grade dele. Só um minutinho. Então, como que funciona essa grade aqui, ó? Aqui dentro, tá? Ele vai preencher para nós aqui o tamanho e a cor do produto final, certo? Então, toda vez que você integrar o seu produto do sistema técnico para o Factor, ele vai criar esse produto acabado e já vai trazer para nós o tamanho e a cor do produto para que você já tenha essas características dele. Então, como vocês podem ver, aqui para nós ele só aparece a informação de que o produto, ele só aparece a informação do código do produto. Mas dentro dessa informação, nós temos daí todos os tamanhos e as cores que nós já usamos do mesmo código de material. Certo? Rafa, quer acrescentar alguma coisa? Sim, legal. Isso facilita bastante, né, Jéssica? Porque evita o retrabalho aí das empresas, de ficar redigitando, até mesmo de ter algum erro aí na hora de colocar essas informações. Então, para quem trabalha, claro, tanto com padronizado ou principalmente o especial, como você mostrou, a grade que ele cria dentro do produto facilita muito isso, né? De você já ter as informações ali, até na hora da nota, do pedido de venda, tudo certinho. Vamos lá. A gente tem aqui uma pergunta da Yasmin, Jéssica. Certo. Vou pôr aqui, ó. Ela pergunta aí pra gente: eu consigo exportar um orçamento simplificado, sem estrutura? E aí, a gente consegue exportar? Conseguimos sim, Yasmin. Você consegue gerar esse orçamento simplificado e o Factor ele vai cadastrar o seu produto exatamente como ele está no seu orçamento.
Legal. E ela comentou aí, ó, que o Factory ajudou muito ela. É isso aí. O Factor, ele ajuda muito aí para o pessoal que utiliza a ferramenta técnica. Ele ajuda bastante aí nessa questão da integração dos dados, né? Ele facilita bastante a vida do pessoal aí. E aí, tem mais bom dia? Temos mais aí, Rafa? Temos a Squadricamp aqui, ó. Bom dia. Sejam bem-vindos aí. Isso aí. A Yasmin, tem um pessoal aí, o Bruno. Bastante gente assistindo. Legal, pessoal. Vamos interagindo aí, coloquem suas perguntas para a gente ir respondendo de acordo, claro, aí com o que a gente vai falando, para ficar tudo esclarecido. Lembrando que é uma live aí de apresentação do software. Isso mesmo. Hoje a gente não vai ver tanto a questão de como realizar cada procedimento da ferramenta, né? A ideia hoje é a gente mostrar como funciona, como os dados eles conversam, né, entre os módulos, como que essas informações elas vão sendo incrementadas, né, de acordo com cada ação que o seu usuário aí vai estar realizando dentro da empresa, e todas as facilidades de você ter aí uma ferramenta que integra o software técnico, né? Porque hoje a gente vê muita dificuldade, principalmente quando a gente vai realizar a implantação do Factory, temos muitos relatos aí das pessoas terem que digitar tudo no outro software, né? Ter que fazer replicar todos esses dados de uma ferramenta para outra. Então, o Factor vem aí para ajudar e muito a otimizar aí o serviço do pessoal, tá? Vamos mostrar agora, Rafa, a questão das integrações com o sistema do Pref Suite? Vamos lá. Então, nós vimos a integração com o SEM e vamos ver agora também como funciona uma integração com o Pref Suite. Isso. A integração do Pref Suite, ela é um pouco diferente da integração com o SEM, tá? Ela muda um pouquinho aí, porque falando de Pref Suite, ele é um software que está desenvolvido na mesma linguagem de banco de dados que o Factory. Então, diferente do SEM, que nós precisamos daquele arquivo que eu mencionei, né? O SEM a gente pega esse arquivo, compacta ele e o Factor vem e faz a leitura desse arquivo. Então, existe a integração, mas ela não está dentro da mesma ferramenta, digamos assim. Já o Preference, ele tem um banco de dados que conversa de uma forma um pouco mais rápida com o Factor. Então, por conta disso, a gente consegue fazer essa integração dentro do Factory. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiramente, deixa eu só abrir aqui, estou abrindo aqui minha ferramenta. Primeiramente, vamos ver lá no sistema do Pref Suite como que fica esse orçamento para o Factor receber, né? Nós temos pequenos ajustes para realizar lá no software do Pref Suite, para depois a gente mostrar ele aqui no software do Factory. Tá? Então, estou abrindo aqui para vocês. Só um minutinho. Então, vamos deixando as perguntas aí, pessoal. Bom dia, Cláudio José. Seja bem-vindo. Bom dia. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui. Pessoal, é live, né? Live acontece imprevisto, é tudo ao vivo aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou no Factory, vamos abrir o nosso Pref Suite. Então, aqui no nosso Preference, vocês já estão habituados também nessa tela de orçamento, igual vocês têm lá no sistema do SEM, mas para o Factory você precisa dizer qual é a versão que você vai enviar para o Factory. Então, além de você ter os seus orçamentos, você precisa dar um ok em qual das versões, né, em qual revisão
você deseja que seja oficial. Então, lá no 100, só recapitulando, lá no 100 você clica lá fechado com cliente. Então, você sabe que aquela versão fechado com cliente é a que você transformou em uma venda, tá? No software do Pref Suite, você tem várias versões do mesmo orçamento e uma delas você vai gerar um pedido. Então, quando você tiver uma versão aqui, estão vendo minha tela aí? Quando você tiver uma versão com esse layout, né, de pedido, ele fica verdinho aqui, é essa versão que o Factor vai receber. Então, é apenas um detalhe para que vocês saibam como que o sistema vai escolher a versão do seu orçamento, né? Já que a questão de números de versões é ilimitado, você pode ter quantas você quiser. Depois de feito isso, a gente vai lá para o Factory. Então, vamos vir aqui no Factory agora. Então, aqui no Factory, a gente vai clicar nesse botão aqui, Pref Suite, e ele vai abrir para nós essa tela. Então, essa tela que vocês estão vendo é a tela de orçamentos do sistema do Preference. E é a tela de orçamentos com a versão pedido. Então, só vai aparecer nessa tela se você tiver uma versão pedido, que é a versão oficial que você quer tornar uma venda. Então, o Factory, ele entra na operação quando você já concluiu o seu orçamento, quando você já definiu que aqueles são os valores, já fechou o contrato, aí sim você faz o envio para fazer a gestão da sua venda, tá? Então, nessa telinha aqui, como que funciona a integração? A gente clica aqui no botão pedido, ele vai abrir, e como vocês podem ver, é muito parecido com a tela do 100. A diferença é que nós estamos vendo passo a passo em abas, lá no 100 eu vou clicando e ele vai mudando para a próxima fase, que a gente vai definindo alguns parâmetros. Então, a gente tem os totais, aqui eu tenho os itens que estão sendo integrados, aqui eu consigo definir também se eu vou enviar somente para uma empresa, se eu vou enviar para mais de uma empresa, a questão de níveis aqui também, e condições de pagamento. Feito isso, eu vou clicar no botão importar e ele vai fazer o envio para o Factory. Então, a integração do Pref Suite, ela ocorre dentro da ferramenta. A gente sabe, né, que o Pref, ele é um software que você precisa da licença na máquina, né, para você operar ele, para as pessoas poderem abrir os aplicativos. Então, quando a gente fala de Factory integrado ao Pref Suite, a pessoa que fará a integração não necessariamente precisa ter acesso ao software do Pref Suite. Então, você consegue, de qualquer máquina da sua empresa, fazer o recebimento desse orçamento para o Factory. Isso é uma facilidade também. Então, fica aí mais uma observação referente à integração. Tem alguma pergunta, Rafa, sobre integração aí para a gente citar do Pref Suite? Temos uma pergunta aqui, Jéssica, da Thaís Rifano. Ela perguntou aqui para a gente, ó, posso utilizar o Pref Suite 2014 ou deve ser a versão 2016 para integrar aí com o Factory, né? Tá, essa é uma pergunta legal, importante. Obrigada, Thaís, pela pergunta. Você pode integrar o Factory tanto com a versão 2014 como com a 2016, tá? E também você pode integrar com a versão 2008, né? Que é uma versão fechada aí que existe no mercado. O Factor está preparado para atender. Tudo isso vai depender apenas de configuração, mas nada vai impedir de você utilizar se você usa uma versão diferente da 2016. Certo? Certo, legal. Nós temos uma pergunta da Selma aqui sobre a diferença entre softwares, né? Sem o Pref Suite. Então, a diferença entre eles é basicamente a forma de trabalho, né, Selma? Mas depois também a gente pode fazer contato aí para te explicar melhor, tá bom? É isso aí. A diferença na questão de integração é essa que eu estou mostrando para vocês. A forma de abrir a tela e também a forma de fazer a leitura dos dados. Diferente disso, a integração ocorre da mesma maneira. Os produtos, o cliente, a sua venda, ela vai ser cadastrada da mesma maneira. Você trabalhando com software do 100 ou com o Pref Suite, tá? Então, o Pref, você trabalha dessa maneira. Dentro do próprio Factory, você encontra o seu orçamento e dispara para o Factory.
certo? Agora, vou mostrar o último cadastro que ficou faltando, que é o cadastro de cliente. Então, aqui em participantes, mostrar aqui para vocês, eu tenho vários cadastros aqui, e agora vem mais uma facilidade em utilizar o Factor para controle da gestão da empresa. É a questão de você ter um cadastro para qualquer assunto relacionado ao software. Você não precisa ter cadastro de clientes separado de cadastro de fornecedores, cadastro de funcionários e assim por diante. Então, o termo participante no Factor é um termo que vocês vão encontrar em todas as telas, em todos os filtros, é justamente para você conseguir usar o mesmo cadastro em vários módulos, né? Em várias operações, tanto as operações só do financeiro, ou operações do faturamento, ou então até mesmo nas operações de compras, que daí nós temos a versão Smart do Factor, que contempla compras, estoque, recebimento de notas. Então, assim, essa nomenclatura participante faz com que você consiga ter um cadastro só e otimiza o seu banco de dados, né? Facilita também na manutenção dele, manutenção de telefone, de contato e assim por diante. Então, eu tenho alguns registros aqui para vocês, claro, todos fictícios, são somente exemplos de treinamento para a gente mostrar como que funciona o cadastro aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa construtora aqui. Então, eu vou editar aqui para a gente ver o registro do cadastro desse participante específico, como que ele funciona. Ele traz a razão social, nome fantasia, CPF, RG, vai trazer o CEP também, o endereço completo, e aqui embaixo é onde está a chave do que eu acabei de comentar, esse tipo de participante. Então, esse cadastro dessa construtora, o que ela é para nós? Ela é um cliente, ela é um fornecedor, ela é uma transportadora, ou então essas duas nomenclaturas aqui, ó, contas a pagar e contas a receber. Para que serve isso daqui? Significa que eu tenho um cadastro que eu vou utilizar somente em operações financeiras. Então, se eu vou usar um cadastro para lançar folha de pagamento, por exemplo, vamos pegar aqui um funcionário. Então, o Carlos Eduardo aqui é um funcionário cadastrado no Factory e ele está aqui com a nomenclatura de contas a pagar. Por quê? É um cadastro que eu não preciso informar todos os dados de CPF, RG, endereço, porque eu só vou vincular ele em uma ação interna. Eu não vou utilizar esse cadastro para fazer uma emissão fiscal de uma nota, por exemplo. Quando você faz uma nota fiscal, que daí você habilita a opção de cliente, aí sim, por questões de exigência da Cefaz, né, você tem que preencher CPF, RG, endereço completo, assim por diante. Então, quando você tem um cadastro somente para financeiro, quer lançar um recibo que foi comprado, eu comprei materiais de escritório na papelaria da esquina, eu não vou lançar esse fornecedor. Você consegue cadastrar só para lançar o recibo da papelaria, para justificar a despesa que você teve. Então, uma forma de ter os cadastros dentro da ferramenta e você conseguir ter mais informações dentro dos seus registros, certo? Então, esse é o cadastro de participantes. Voltando aqui ao cadastro de um cliente, vamos abrir aqui, ó, Esquadria Sorocaba. Vamos abrir ele aqui. Ó, esse já é um cadastro de pessoa jurídica, ó, eu tenho aqui o CPF. O Factor tem a facilidade também de eu consultar o CPF, o CNPJ, consultar o CNPJ, ele já traz para nós os dados de endereço que estão no cartão CNPJ do cadastro, né, lá na Receita. Então, o cadastro acaba ficando até mais fácil de você fazer a manutenção. Mas esses dados, você não vai precisar alimentar ele toda vez. Você faz a manutenção no seu software técnico e quando ele integrar, ele envia para o Factor de acordo com o que vocês colocaram lá. Então, esses cadastros que vocês estão vendo de clientes, eu não cadastrei, eles vieram do software técnico, porque eu já deixei eles prontos lá no meu SEM ou no meu Pref Suite. Outra facilidade também é aqui, em contatos, por exemplo, eu consigo vincular quais são as pessoas de contato desse meu cliente. Então, qual é a pessoa que vai receber minha nota fiscal? Eu posso enviar minha nota fiscal direto por e-mail. Então,
dentro do cadastro, aí sim já é uma questão Factor, né? Você pode vir aqui e aumentar aqui o número de informações. Também tem lá no software técnico a questão de contatos, mas se você quiser colocar manualmente, você pode vir aqui. E aí eu consigo identificar que essa pessoa ela vai receber um e-mail de nota, ou então ela vai receber um pedido de venda, ou então financeiro, ela vai estar recebendo um e-mail referente a boleto, por exemplo, quando a gente tem a versão do software que contempla boleto, a gente já vai falar sobre isso depois. Então, dentro do cadastro, apesar dele ser feito automático, você tem toda a autonomia de vir aqui, editar e complementar ele, ou então fazer a manutenção desse registro. Certo? Então, nós falamos já da integração do SEM, a integração do PrefSuite, como esses dados vêm parar no Factory, né? É a questão de eu cadastro a minha obra, eu cadastro os meus produtos e eu cadastro os meus clientes, tudo de forma automática. Naquele disparo que a gente faz, o sistema prepara tudo para você. Certo? Então, essa é a questão aí das integrações. Agora, falando só de Factory, como que a gente vai seguir daqui? Vamos acessar aqui o módulo de vendas. Vendas, pedido de venda. Então, como vocês podem ver, todos os módulos ficam aqui em cima e dentro deles eu tenho todos os menus que eu posso realizar algum tipo de ação, né? Então, dentro de vendas eu tenho tabelas de preços de venda e tenho pedido de venda. Então, se você quiser cadastrar uma tabela de preço para você vincular seu preço numa venda manual no Factor, você também tem essa possibilidade. Não é só porque o software é integrado que ele necessariamente fica travado a informação do outro software. Você também consegue usar para atividades que não são relacionadas ao software técnico. Então, vendas, pedido de venda, vamos olhar aqui como que funciona agora a parte de movimentações do Factor. Então, inicialmente, na tela que nós estamos visualizando aí de pedido de venda, nós temos sempre aqui em cima, começando, né? Nós temos os botões da tela que indicam a ação, né? Novo, incluir um novo, editar, visualizar. São as ações que eu posso realizar dentro dos registros que já constam na minha ferramenta. E aqui embaixo eu tenho vários campos para facilitar a pesquisa de vocês. Então aqui, ó, como eu disse, o termo projeto, ele vai aparecer em todas as telas praticamente, né? Porque tudo que você movimenta no Factor, ele pode ou não estar relacionado a uma obra. Então, para facilitar, eu tenho o filtro do projeto para fazer essa busca. Então, eu posso vir aqui, selecionar o projeto que eu quero ver e ele vai filtrar para mim o projeto que eu selecionei. Uma outra questão que nós temos aqui nessa tela é esse status aqui que eu cliquei, que nós conseguimos ver tanto as opções que ainda estão pendentes, que a gente já vai falar sobre isso, como também eu consigo visualizar todos os registros que eu já trabalhei na minha ferramenta desde que eu adquiri o Factory. Então, eu consigo ter um histórico aí de tudo que já aconteceu, independente se ele está fechado ou se ele está aberto. Então, como que funciona aqui? Como vocês podem ver, a hora que eu desço um pouco mais aqui na tela, eu já tenho algumas colunas que trazem brevemente do que se trata o registro. Então, eu sei que esse pedido de venda, número 1, dentro do Factor, é do participante Esquadria Sorocaba, foi feito pela Jéssica, o valor total do meu pedido é de 100 mil, e ele tem o saldo de 44 mil, referente à obra projeto número 1, treinamento, que nós enviamos do software técnico, e ele está finalizado, e aqui é a bolinha de cor vermelha, amarela ou a verde. Então, para que serve essas duas colunas aqui? Essa primeira é para ajudar vocês na questão de eu enviei um orçamento, mas está errado, eu consigo excluir, eu consigo editar ele? Consegue. Basta que essa informação ela esteja em edição. Aí você consegue fazer a manipulação do registro. Depois que você terminou a manipulação, esse registro está pronto para avançar no faturamento, aí você vem aqui, seleciona ele
e dá um ok de finalizado. Então, está pronto para seguir para a próxima fase. E a coluna com as bolinhas coloridas, nós temos a legenda aqui embaixo. Acho que vai ter que tirar o banner aí. Isso. Ó, legenda aqui embaixo. Aberto, parcial e total. Vocês estão vendo aqui, ó, aberto, parcial e total. Então, essa legenda aqui, o que significa? Significa que a minha venda, ou ela está aberta, aberta significa que ainda não foi gerado nenhuma nota fiscal, não foi ainda faturado nenhum valor dessa minha venda. Parcial, parte dos itens da minha venda já foram faturados e outra parte ainda está aberto. Então, significa que a sua venda ela está parcialmente atendida. E verde significa que ela já está totalmente atendida. Então, o que atende um pedido de venda? Uma nota fiscal. Seja ela uma nota fiscal eletrônica ou um simples recibo para você apresentar para o seu cliente. Certo? Então, dentro do nosso pedido de venda, a gente tem aí essas nomenclaturas para ajudar vocês, tá? Legal. Jéssica, aproveitando o gancho aqui, nós temos uma pergunta aqui da consultoria Canaã, certo. Que é interessante. Às vezes nós temos pessoas também que não são aí do mercado de esquadrias, né? E ele pergunta aqui para a gente, ó, gostaria de saber se o sistema Factory pode ser utilizado em qualquer segmentação de mercado, tá? Legal pergunta. Sim, o Factory ele é um software de gestão e ele pode ser usado em qualquer segmento, desde que ocorra a parametrização dele. Então, assim como eu mostrei agora, né? Vendas, tabela de preço. Como nós sabemos, que nem eu já disse no início da live, a integração entre o software técnico e o Factor faz com que o Factor só copie os dados que estão na ferramenta técnica. Preço, custo, produto, cliente, ele faz essa cópia. Então, toda essa questão de cálculo é feito lá. Quando você tem um Factor para usar numa operação que não envolva um software técnico da Squad Group, você trabalha ele de forma manual. Então, eu posso vir aqui em tabela de preço, cadastrar os meus preços e criar manualmente as minhas vendas. Então, o Factor ele está sim preparado para atuar em qualquer segmento, desde que seja realizado todo o mapeamento do processo da sua empresa para que você consiga absorver no máximo dos recursos que o Factor tem disponível, certo? Isso, legal. Então, você pode sim utilizar aí em qualquer segmentação, embora, como a Jéssica comentou, a gente tratou aqui a integração, porém você pode fazer cadastros também de forma manual aí e trabalhar na sua empresa, tá bom? Isso. Você pode criar clientes, você pode criar produtos, tudo, todos os cadastros, todas as telas que vocês estão vendo, que eu estou citando bastante a integração, o espelho entre outros softwares, eles também têm a opção de serem alimentados manualmente, certo? Então, é isso. Então, aqui em pedido de venda, o que mais que eu posso fazer aqui na minha venda? Eu consigo fazer a emissão de um documento da minha venda para enviar para o meu cliente, né? Então, aqui é um layout padrão do Factory, onde ele vai trazer, ele já traz o croquis para você, né? Que você definiu lá no SEM ou lá no Prep Suite. E todas as informações da venda, os valores, os impostos, condição de pagamento que você definiu, tudo isso é copiado para cá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a emissão de um documento, né, um PDF, eu posso salvar isso em PDF, em Word, em Excel. Olha quantas opções que eu posso utilizar para exportar esse arquivo para fora da ferramenta. Então, esse layout nada mais é do que um espelho do que eu tenho dentro dessa telinha aqui. Então, eu vou abrir ela para vocês e entenderem um pouco mais o que é um pedido de venda dentro, o que compõe o seu pedido de venda, né? Então, aqui dentro, eu tenho aqui, eu sempre chamo de cabeçalho, né? Que são todas as informações genéricas do meu pedido. Quem é o meu cliente,
para qual empresa eu estou gerando a venda. Então, o Factor é um software que permite você ter várias empresas cadastradas dentro do mesmo banco de dados. Então, se você aí na sua empresa tem mais de um CNPJ e você quer trabalhar integrando todos eles na mesma base de dados para você obter relatórios, indicadores de todas as empresas ao mesmo tempo, sem precisar sair do login, conectar em outra empresa e sair do login, conectar em outra empresa, o Factor está preparado para você cadastrar todas elas. Então, essa informação de estabelecimento, ele sempre vai mostrar em todos os registros, para que você consiga, sem trocar nenhum tipo de acesso, você consiga trocar a empresa que você quer enxergar os dados, tá? Ele traz aqui para nós já informações fiscais, né, o CFOP, então já está parametrizado para trazer informação fiscal, condição de pagamento, que foi definida lá no outro software, mas aí no Factor também é gerado para nós aqui. E aqui embaixo eu tenho os itens, né? Então, como vocês podem ver, ó, aqui estão os 2 itens e aqui estão as variantes, conforme eu disse, ó. Então, o que eu tenho aqui? Tenho essa JCR 200, 1000 por 1000, Alcinox. E aqui eu tenho esse JCR 200 também, de outra linha, 1000 por 1000, também da mesma cor. Então, mostrando assim de um exemplo bem simples, né? Essa é a questão que a gente fala de eu ter uma variação do mesmo produto. Então, ele aparece o código do produto e a variação. Se eu tivesse esse mesmo produto com vários tamanhos, então estou fazendo um orçamento que tem, o cliente escolheu o mesmo material para colocar na casa inteira dele, que vai mudar a medida, né? Todos sabemos, cada material vai ter a sua medida. Então, esse JCR 200 vai aparecer aqui mais de uma vez, mas a variante vai aparecer cada tamanho que você fez o orçamento para o seu cliente. Então, essa é a facilidade de você trabalhar integrado, né? Você ter todos esses cadastros feitos de forma automática para você. E seguimos aqui com várias colunas com informações da venda, quantidade, valor unitário, o código fiscal aqui, ó, o NCM, ele já traz o código da obra aqui para nós, ó, na descrição complementar do item, a data prevista de entrega, então aquela data que você colocou lá. Então, se você trabalha aí com 30 dias para entregar a obra, na hora de fechar o orçamento, você calcula 30 dias para frente e envia para o Factor essa informação. Nos relatórios, você consegue saber se você está atrasado ou não para entregar aquela venda. Consegue filtrar pela data de entrega quais são as vendas que ainda estão pendentes, certo? Então, assim, todas as informações, são muitas informações, mas todas elas têm um propósito de ajudar nos indicadores para os gestores da empresa, tá? Então, aqui nós temos também mais informações, ó. O peso do material, ele vem para o pedido de venda também, e aqui outras questões fiscais, certo? Então, dentro da minha venda, eu consigo ter todo esse conjunto de dados dentro de um único pedido de venda. Então, se eu vim aqui em resumo, eu consigo saber o total da minha venda, né? Se tiver algum imposto, se a sua empresa trabalha com algum tipo de imposto, né? Você vai estar destacado aqui o valor total do peso, a área, e aqui o valor financeiro que você vai gerar de cobrança para o cliente. Então, desde a nossa integração de vendas, eu já consigo saber quais serão os valores que o meu cliente vai pagar. Então, se eu vim aqui em previsão financeira, eu sei que vai ser gerada uma cobrança para o meu cliente no dia 20/10 e depois uma segunda parcela no dia 3/11 e o valor de cada parcela. Isso daqui também é possível ser ajustado, você consegue trocar os valores. Se você fez aí, combinou uma entrada, mas tantas parcelas você coloca aqui. Tudo isso vai refletir no nosso financeiro. Então, o Factor é uma ferramenta que integra tanto com softwares, né, softwares técnicos, como também ele integra entre os módulos. Então, um módulo conversa com o outro, certo? Por isso que desde a nossa venda, eu já consigo saber as parcelas que o meu cliente vai me pagar, como que vai ficar essa questão lá no meu financeiro, tá? Então, aqui eu tenho o pedido de venda e também tem um outro tipo de integração, que é a integração em nível, né?
falar um pouquinho sobre ela. O que seria essa integração em nível? Essa integração é quando eu preciso dividir a minha venda, porque eu vou faturar em momentos diferentes. Então, se você tem um contrato que você vai entregar primeiro o contramarco, depois você vai entregar o caixilho, você pode fazer essa divisão desde lá do software técnico, e essa divisão ela faz com que o seu pedido de venda fique separado e você consiga gerar notas separadas, já com aquele valor que você calculou. É bem legal essa questão dos níveis, porque ajuda os nossos clientes a ter essa divisão de uma forma mais simples. E isso faz com que no momento da operação de gerar uma nota, né, de faturar o pedido, isso fique mais rápido. Então, onde que ocorre essa divisão? Vou voltar um pouquinho aqui na nossa apresentação para mostrar aqui no nosso software técnico. Então, aqui na telinha de orçamento, vou mostrar brevemente aqui para vocês. Lá naquele momento que a gente colocou não, então eu vou avançar aqui, e aqui eu coloco sim, que eu quero em níveis. Então, nesse momento, eu escolho aqui os níveis que eu quero. Então, por exemplo, aqui o contramarco vai ser 20%, e aí o restante eu vou pôr como caixilho. Então, um exemplo bem simples para vocês visualizarem. Quando eu faço esse tipo de divisão aqui e envio no Factor dessa maneira, o Factor divide o meu orçamento conforme a proporção que eu escolhi aqui. A quantidade de níveis vocês definem e vocês enviam para lá. Quero dividir primeiro industrialização, depois instalação, quero dividir contramarco e caixilho, quero dividir materiais que eu vou faturar em nome do cliente. Todas as divisões você faz nesse momento. E lá no Factory, como que o Factor recebe esse tipo de orçamento? Então, se você olhar aqui, eu já tenho uma integração dessa maneira. O que ele faz? Eu tenho dois itens no meu orçamento. Eu tenho o JGR 200 e o PGR 100. Então, o que ele fez? Como eu coloquei dois níveis, ele criou para o JGR 200, ele criou o nível CM e o nível CX. E para o outro item também, o nível CM e o nível CX. Então, a cada nível que você tem, o Factor vai criar um produto para separar o valor daquele nível. Então, se eu selecionar somente os itens que são com a nomenclatura de CM, né, com esse sufixo CM, vai dar os 20% que eu defini. E se eu selecionar somente os itens CX, no momento de faturar, ele vai fazer também essa divisão para nós. Então, essa é a facilidade de um faturamento em nível. A separação para na hora de gerar a nota, você vai filtrar, por exemplo, posso pesquisar só CM, e aí ele vai me trazer uma nota só com os itens chamados CM, já com a divisão que você fez anteriormente. Essa divisão ocorre nos dois softwares, tá? Tanto no 100 como no Prep Suite é possível fazer essa divisão. Tá? Então, nós temos aqui dois pedidos totalmente faturados, um pedido aqui está aberto e um está amarelinho, né? Está parcialmente atendido. Então, vamos dar uma olhada como que fica a questão das notas, né? Como que funciona. Para eu gerar uma nota de um pedido, é muito simples. Seleciono o meu pedido, ações, gerar NF. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma tela para eu preencher, para eu confirmar os dados de uma nota fiscal. Feito isso, a gente vai acessar faturamento, nota fiscal, e aqui estão as minhas notas. Então, se eu abrir aqui, eu vou visualizar todas as notas fiscais que vocês já emitiram. Lembrando que no nosso treinamento a gente está usando um recibo chamado NF. A gente não está faturando na Cefaz. Mas, para faturar na Cefaz, basta você ter um documento eletrônico, um certificado digital, e o Factor faz a integração com a Receita, né? Com os servidores do seu estado, e a sua nota vai ser transmitida da mesma maneira como era anteriormente, quando vocês faziam direto naquele aplicativo do governo. Tá? Lembrando que o Factor One,
ele tá disponível você gerar notas somente de materiais. Então, são notas que estão sendo enviadas para a Cefaz. Mas também nós temos versões do Factor, que é a versão Pro, que é a última versão do Factor, que ela contempla a emissão de notas de serviço, que no caso é bem diferente da nota de material, e ela está relacionada somente ao município que a sua empresa está, com inscrição municipal. Então, depende totalmente da cidade, as configurações para o Factor se preparar para essa emissão de nota de serviço, mas também é possível realizar dentro do sistema. Então, como que funciona aqui nota fiscal? Eu cliquei lá em pedido, ações, gerar NF, e aí a nota vem para cá. Quando a nota vem para cá, consigo fazer um espelho disso, Jéssica? Consegue, eu posso vir aqui fazer um espelho, conferir a minha nota, ó, ele já traz aqui a foto do item, traz aqui o valor total do produto, o peso, o valor total da venda, aqui embaixo ele já traz informações da obra, todas as informações do pedido são copiadas para a nota. Então, o Factor ele vai copiando o dado de um módulo para o outro, para que você consiga ter agilidade aí na usabilidade da ferramenta. Então, dentro de uma nota fiscal, o que compõe ela? Vou abrir aqui rapidamente para que vocês consigam entender que os campos, a visão, ela é muito similar ao que a gente acabou de ver em pedido de venda. Então, eu tenho aqui um cabeçalho que também traz para mim quem é o cliente, informação fiscal, condições de pagamento, e aqui embaixo eu tenho os itens. Então, eu consigo ter meu item, visualizar qual é o item que eu quero, né? Quantidade 5, e consigo, através desse item, em detalhes do item, consigo ver de qual pedido ele foi gerado. Então, dentro de cada material, eu tenho a total rastreabilidade da onde está vindo essa nota. Então, esse pedido essa nota está vindo do pedido número 2, certo? Então, como vocês podem ver, esse vínculo existe para que seja copiado um dado de uma tela para outra. A condição de pagamento financeiro também é copiado? Sim. Se eu vim aqui em resumo, previsão financeira, o meu financeiro é o mesmo que estava lá no pedido de venda, e a partir daqui eu vou gerar a minha cobrança para o meu cliente, tá? Já tem uma paramentação se eu quero gerar boleto ou não, isso é opcional, vir marcado ou não, tudo depende da configuração. E também aqui já tem o vínculo do rateio da obra, então eu sei que essa nota é referente a essa obra aqui que a gente integrou. Então, como vocês podem ver, o rateio de projeto, né, o projeto ele está vinculado ao pedido, que foi copiado para a nota, e agora será copiado para os títulos financeiros. Então, uma nota fiscal é isso, você copia a informação do pedido, ou também pode elaborar ela de forma manual, quero fazer uma nota de devolução, qualquer tipo de nota que você queira realizar relacionado a material, você consegue fazer dentro do Factor. Uma nota de brinde, uma nota de devolução de venda, uma devolução de compra. Mesmo que o Factor One não tenha a opção de entrada de notas, né, de recebimento de mercadoria, você consegue emitir notas para registrar na Cefaz que são com operações de devolução de compra. A diferença é que esses materiais precisam estar cadastrados na ferramenta para você lançar a nota, tá? Aí já tem a facilidade do Factor Smart, que já tem toda essa integração de matéria-prima para você fazer esse tipo de nota. Então é isso. Aqui nós temos um outro exemplo de uma nota, que é a nota de entrega simples faturamento com entrega futura. O que seria essa nota? É aquela operação que, por exemplo, o seu cliente, você precisa faturar para ele, mas ele ainda não pode receber a mercadoria. A obra ainda não avançou, não chegou na fase das esquadrias ainda, e você não pode entregar o material. Mas você precisa começar a cobrar do seu cliente. Como que eu cobro do meu cliente com a nota, Jéssica? Você pode gerar uma operação, né, que daí são questões fiscais, que nós chamamos de lançamento de simples faturamento. Esse tipo de nota você vai gerar do nosso pedido de venda, a venda fechou, já gerei a minha nota. E a partir dessa nota, você consegue fazer uma nota de entrega. Então, por que essa nota está com a bolinha amarela aqui? Porque eu lancei essa nota de simples faturamento, vou mostrar aqui para vocês, vinculado a uma venda. Então, a partir daqui, eu já posso cobrar meu cliente
dessa venda. E quando que eu vou entregar? Por que ela está amarela? Porque eu já entreguei numa segunda nota parte dos itens que eu faturei. Então, eu tenho uma nota no valor total de 10.749 com 4 itens. Aí está a jogada da questão do nível que eu falei para vocês. Então, eu estou faturando um valor de 10 mil para o cliente me pagar. Vou entregar só contramarco. Como que eu faço? No item chamado contramarco, eu já fiz uma segunda nota de entrega que eu já vou mostrar para vocês. Então, se eu selecionar os itens aqui, eu sei que esse item veio do pedido de venda número 3. A venda acabou, agora o processo está no faturamento. Como que eu sei qual é a nota que eu já entreguei o contramarco? Dentro da própria nota de simples faturamento, você consegue ver aqui, ó, em nota fiscal referenciada, que a nota de número 4 foi entregue esse contramarco. Onde está a nota de número 4? Volta para a tela de notas. Aqui está a minha nota de número 4. Valor de R$2.000 com a operação de entrega. Então, se eu selecionar e abrir essa nota de entrega, vocês vão ver que ela está aí relacionada somente aos contramarcos. E se eu vir aqui, eu consigo ver que esse contramarco, essa nota, foi referenciada da nota número 3. Esse processo de referenciar a nota é bem comum, né? Quando você tem algumas questões fiscais, a própria Cefaz exige que você indique qual é a nota que você está devolvendo, você tem que referenciar simples faturamento, qual é a nota que você está entregando. Estou entregando uma mercadoria de qual venda. Então, o Factor já faz essa amarração e fica como histórico para vocês. Então, pelo fato de eu abrir a tela e ver uma nota amarela, ou ela poderia estar vermelha, significa que esse simples faturamento não está concluído. Então, você consegue controlar ele por aqui. Certo? Então, esse é o faturamento. Eu consigo cancelar as notas por aqui. Eu consigo fazer um preview, né, de uma DANF para visualizar, claro, um documento sem valor, para conferir os impostos, os valores da minha nota. Consigo fazer tudo por aqui. Certo? Então, esse é o faturamento do Factor One. Tá? Vamos lá. Agora, eu falei da questão do simples faturamento, que é quando eu vou cobrar o meu cliente antecipadamente via nota fiscal. Aí tem uma outra pergunta. E quando eu quero cobrar o meu cliente, mas eu não quero gerar nota? Tem como fazer? Tem. Como que a gente chama no Factor? A gente chama de provisão de adiantamento, que é uma previsão de pagamento do seu cliente. Então, essa nomenclatura provisão significa que está previsto o seu cliente te antecipar o valor que ele te deve, antes mesmo que você emita uma nota. Então, eu consigo vir aqui no meu pedido de venda, ações, e clicar aqui, ó, gerar provisões. Isso faz com que dispare no financeiro as parcelas que estão na venda, para você cobrar antecipadamente. E aí, como que eu controlo essas parcelas? Aqui em financeiro, contas a receber. Agora a gente já avançou para o financeiro. Aqui, ó, provisão de adiantamento. Então, o cliente ele vai te adiantar um valor. Por que ele vai adiantar um valor? Porque ele está te pagando por algo que você ainda não faturou. Então, por isso que nós chamamos de adiantamento, né? Antecipação. Então, aqui, ó, eu já tenho 2 provisões geradas que são referentes ao pedido de venda número 4, o valor delas e o valor da parcela. Quando o seu cliente te pagar, você vem aqui e baixa essa provisão. Então, você baixando ela, esse valor vai entrar na sua conta. Como vocês podem ver, é um termo separado do contas a receber. Então, ele tem um termo específico de provisão que é para ajudar você separar o que o cliente está te antecipando do que, de fato, você já virou cobrança, né? O que é cobrança? A cobrança são títulos, que nós chamamos no Factor. Títulos são cobranças geradas a partir de uma nota. Então, eu faturei, a cobrança foi dado um ok para gerar essa cobrança, né? O fato de eu faturar uma venda significa que essa cobrança começa a existir a partir dali. Quando a gente fala de provisão, está previsto que o cliente me antecipe.
mas caso ele não queira antecipar, ele pode pagar somente no final. Então, tudo depende da negociação e da forma como vocês definem o contrato de venda do serviço com o cliente. Tá? Então, uma provisão é isso, é antecipar sem ter uma nota. Consigo? Consegue através dessa funcionalidade aqui. Ah, não, mas eu vou controlar a minha cobrança em cima realmente desses títulos que são gerados a partir de notas. Então, a gente tem aqui em financeiro, contas a receber, títulos. Então, aqui dentro são todos os títulos, todas as parcelas que geraram a partir de uma venda. Então, eu tenho uma venda que gerou uma nota e a nota gerou o meu financeiro. Tá? Por que o número aqui já acompanha o documento da nota? Para facilitar na hora de encontrar a cobrança. O cliente vai ligar para você e falar assim, olha, Jéssica, não estou conseguindo pagar referente à parcela número 1. Eu quero te fazer uma transferência. Você me manda aí os valores tudo certinho? Então, é parcelão de qual nota? Ah, é da nota número 1. Então, você vai localizar a nota número 1, a parcela que o cliente te falar, e aí você consegue fazer de forma simples e rápida a identificação da cobrança que o cliente está te fazendo. Certo? Então, é por isso que os títulos são gerados com o mesmo documento de uma nota e o mesmo número dela. E aí, em seguida, ele traz aqui a nomenclatura de parcela, né, que é para ajudar a gente a saber qual é a parcela que você está trabalhando naquele momento, já que você pode fazer uma divisão no momento, desde lá do software técnico, você pode fazer essa divisão dessa condição de pagamento. Uma outra questão importante é o código da obra, ele acompanha a sua cobrança aqui, né, o seu contas a receber. Então, se eu visualizar um título a receber, o que ele é? Ele traz informação de quem é o cliente, o documento da nota, o número da parcela, o valor dela, a data de emissão vai ser a data de emissão no momento que você gerou a venda, né? Desculpa, a hora que você gerou a nota e disparou os títulos, essa vai ser a data de emissão da cobrança, e a data de vencimento é aquela que você definiu no software técnico, copiou para o pedido, copiou para a nota, e aí copiou para o título financeiro. Então, como vocês podem ver, todas as informações, elas conversam e elas estão sincronizadas. E aqui dentro do título financeiro, eu consigo ver que ele é referente a uma obra. Qual é a obra, qual que é o valor desse título para essa obra, tá? Outra questão importante é o fluxo de caixa também, que agora vai influenciar no nosso financeiro, que nada mais é do que a divisão para onde vai essa receita dentro do seu financeiro. Então, para que você consiga ver de uma forma macro, aonde está localizada a sua receita, o que está previsto você receber, a gente tem o que chamamos de fluxo de caixa, que é onde você define através de contas que essa operação dessa venda está relacionada à venda de construtoras. Uma outra operação pode estar relacionada a outra venda e você vai criando esses níveis e dividindo os valores. Certo? Então, esse é um título a receber. Ele também tem a questão dos status aqui, como vocês podem ver. Então, um título vermelho significa que está aberto, amarelo significa que eu baixei parte do valor dele, e total é que ele já está totalmente atendido. Então, esses são os níveis de status que a gente tem aí do financeiro. Como vocês podem ver, tem um botãozinho de boleto aqui. Posso gerar boleto na versão One? Pode, só que esse boleto que você vai gerar aqui, ele não tem registro. Então, atualmente, né, não é possível você enviar boletos ao banco sem registro. Então, para você conseguir esse registro, você precisa de uma integração do Factor com o banco que você trabalha. O Factor já está apto, praticamente todos os bancos aí do nosso Brasil, nós já temos algum cliente utilizando essa integração. Então, essa integração, ela está disponível no nosso Factor Pro ou em módulos adicionais que você pode incluir dentro do Factor One. Mas a questão de aparecer o botão de boleto significa que eu posso fazer a emissão aqui, só que esse boleto não está registrado lá no banco, não tem como você fazer o envio dele para a plataforma do banco
sem adquirir essa funcionalidade que nós chamamos de cobrança escritural, certo? E é isso. Na questão financeira, você pode baixar os títulos, você pode dividir as parcelas. Então, aqui eu tenho aqui a parcela número 2. Se o meu cliente renegociar esse valor e quiser dividir em mais vezes, eu posso vir aqui, desdobrar, colocar aqui mais 2 parcelas, as datas das parcelas, e ele vai gerar para mim aqui um novo valor para eu cobrar do cliente. Então, essa questão aí de desdobrar é quando você quer renegociar uma dívida que o seu cliente está pedindo, então você consegue fazer direto por aqui, tá? Aí, continuando aqui em financeiro, a gente tem cadastro de cheques também, no nosso Factor One. Aqui, Factor financeiro, como vai receber cheques. Aqui em cheques eu posso cadastrar o cheque do meu cliente. Então, nesses campos é muito simples, pessoal, preencher. Eu posso vincular aqui o banco, a agência, a conta, número do cheque, o valor dele, e também posso pegar o leitor de código de barras e fazer. De código de barras, não, desculpa. Aquela maquininha de leitura de cheque e fazer o lançamento por ali, né? Eu leio o cheque e ele já lança aqui no Factor para vocês. O Factor também está preparado para isso, tá? Então, eu posso cadastrando todos os cheques que me pagam e depois vincular isso na hora de fechar a dívida do cliente. Então, cheque é um meio de pagamento de uma dívida. Dívida é um título. Então, o cliente tem um título que está aberto de R$1.000 e ele me deu um cheque de R$1.000. Eu vinculo esse cheque à sua dívida, a dívida fecha e o cheque também, porque eu já usei. Ah, mas como que eu faço para depositar esse cheque, passar para terceiros? Eu consigo também, consigo vincular esse cheque num título a pagar e passar ele para um terceiro, trocar o status dele para que eu saiba que esse cheque foi para um terceiro e ele não está mais em meu poder. Então, o controle de cheques ele é bem legal porque ele consegue ter essa interação com a receber e a pagar e ainda você tem um histórico do que aconteceu com ele. Ele fica, todo esse histórico de usar para pagar, usar para receber, fica armazenado no cheque, tá? E depois, vamos agora no contas a pagar. Como vocês podem ver, a tela é igual à tela de títulos a receber. A diferença é que o título a pagar no Factor One, ele não tem nenhum tipo de cadastro automático. O contas a receber é gerado através das notas. Eu posso criar uma nota, ele já vai disparar 10, 15 parcelas que eu defini, ele vai criar todas para você. No contas a pagar, não. Como o Factor One não tem a integração de compras, né, o módulo de recebimento para entrar notas, o contas a pagar ele é totalmente manual. Então, aqui, nada impede de você lançar as parcelas da sua nota. Como que você lança? Você pode usar aqui, ó, fornecedor de vidro, o exemplo que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Eu cadastrei o fornecedor de vidro e cadastrei um documento chamado nota de entrada. Coloco o número da nota, a parcela que eu quero lançar e o valor dela. Depois disso, eu vou preencher os dados de emissão, previsto o vencimento desse pagamento, e aqui em rateio por projeto, eu vinculo a minha obra manualmente. Então, consigo usar meu contas a pagar para eu saber as despesas que eu estou tendo com a obra, tendo o Factor One? Sim, de forma manual, mas você também consegue obter o resultado de enxergar as despesas da sua obra fazendo esse vínculo manual, certo? Também consigo desdobrar parcelas por aqui. Outra facilidade do contas a pagar, consigo lançar a folha de pagamento, por exemplo, ó, a Luísa Oliveira, folha de pagamento, valor que eu estou pagando, a data do vencimento. Aí eu tenho as questões de fluxo de caixa. Então, se há um pagamento da Luísa, eu vou distribuir na conta chamada salários. Então, eu consigo ter essa rastreabilidade depois. E até mesmo nessa telinha aqui, ó, eu já consigo ver o que é salário, o que é despesa, a compra de vidro, perfil, salário, certo? Eu consigo ter essa informação no contas a pagar, tanto para controlar despesas com os projetos, posso controlar também despesas com funcionários ou até mesmo despesas internas, né? De material de consumo, qualquer notinha que entreguem para vocês, vocês conseguem fazer todo esse gerenciamento
dentro do contas a pagar. Então, contas a pagar, eu acredito que é a funcionalidade mais utilizada aí no Factor One manualmente, porque ela consegue abranger tantos processos para a empresa controlar as despesas, que você consegue utilizar ela de uma forma mais completa. Você consegue criar títulos de várias maneiras para várias finalidades, certo? Conforme os exemplos que eu estou mostrando aqui. Então, uma outra questão também é o calendário, né? Então, a gente tem aqui, tanto no a pagar como na receber, a gente tem a questão aqui do calendário. E aqui no calendário, ó, pedi para ver a data de hoje, olha que legal. Ele pega aquela tela que vocês estavam vendo e transforma num calendário digital aqui. Então, cada dia que vocês colocaram o vencimento lá no título, ele vai aparecer esse título nessa data. Então, por exemplo, na quarta-feira do dia 7, eu tenho o FP, Folha de Pagamento número 1, da Luiz Oliveira. Se eu clicar 2 vezes, ele abre o título para mim. Eu acho demais essa funcionalidade aqui para ajudar o pessoal a fazer a administração do que tem para pagar no dia, por exemplo. Ele abre aqui, vai puxar, consegue filtrar sol do dia, ó, tem vários níveis. Quero ver sol do dia, da semana. E aí eu consigo fazer por aqui também a administração do calendário, qual é o mês que eu quero ver, ó. Dia 19, eu tenho essa nota para pagar de alumínio, ó, dia 20. Eu tenho essa folha de pagamento aqui de funcionário, né? Dia 11 e assim por diante, ó. Certo? Então é bem legal o calendário, dá para vocês usarem aí no contas a pagar e no receber para administrar com uma visão um pouquinho diferente dessa de lista. Daí eu clico aqui em grid, ele volta para o formato padrão da tela, né? Padrão de abertura. O que mais? Vamos falar agora um pouco mais de fluxo de caixa, né? Para a gente finalizar aqui. Então, aqui eu tenho tenho os títulos, né? Eu posso selecionar aqui meu título, eu vou baixar ele aqui. Outra questão também que a gente precisa falar sobre isso, que é a facilidade de eu baixar. Então, eu posso vir aqui, selecionar 2 parcelas, por exemplo, eu quero pagar 2 parcelas, eu posso selecionar aqui e fazer a baixa das 2 parcelas ao mesmo tempo. Vou indicar a conta que eu estou pagando e aí eu vou liquidar essas 2 parcelas que estão abertas aqui, e aí eu tenho o total do pagamento. Assim também eu posso fazer na receber, fazer baixas, né? Fazer o encerramento de dívidas de uma vez só, tá? E a outra questão que eu quero mostrar para vocês, que é a do fluxo de caixa, é uma outra facilidade para planejar o financeiro. Essa forma aqui de controlar via títulos a pagar é uma forma que dá um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que criar todos os títulos de todas as despesas que estão acontecendo, isso leva um pouco mais de trabalho. Agora, se eu vim aqui em financeiro, fluxo de caixa, agendamento, eu consigo criar tudo que está previsto pingar todo mês para o meu contas a pagar. Ó. Todo mês você tem que pagar energia, você tem que pagar telefone, você tem que pagar aluguel. Todo mês você tem essa dívida, todo mês você tem essa despesa. Então, se toda vez eu precisar ficar lançando o título, pode acontecer do funcionário esquecer de lançar, ou pode acontecer de você lançar com datas erradas, né, de fazer vários lançamentos no mesmo dia e ficar com datas erradas. Então, para isso, a gente tem uma tela só para controlar esse tipo de coisa. Então, nós chamamos de agendamento de fluxo de caixa. Por exemplo, a água. Eu agendei aqui, tipo de agendamento a pagar, criei um participante chamado água, então você cria um participante para energia, para água, assim por diante, e coloca o valor aproximado que eu pago de água, e aí o período que vou gerar isso. Vou gerar mensalmente a partir do dia 6. Então, todo mês vai aparecer para mim, no dia 6, que eu tenho que pagar R$200 de água. Claro, esse 200 pode ser que venha 170, 198. É uma previsão para te ajudar no planejamento. Por exemplo, vai chegar dezembro, vou pagar 13º de funcionário. Como que está a minha despesa? Será que eu tenho muita dívida para o dia que eu pago a parcela do 13º? Então, você já consegue ter uma visão futura do que está previsto acontecer na sua empresa. Tudo isso no Factor One. Então, o Factor One, apesar dele só ter 3 módulos, ele tem muita funcionalidade que ajuda na gestão da empresa. Então, aqui eu também tenho aluguel, tenho energia, posso deixar agendado salário, férias e assim por diante.
Tá? Como que eu enxergo tudo isso? Tudo isso vai aparecer aqui, ó, financeiro, fluxo de caixa previsto. Então, tudo que está previsto acontecer, ele vai aparecer para mim aqui. Então, eu vou colocar aqui da data de ontem até o final desse ano, para a gente ver o que está previsto eu pagar até então. O que eu quero considerar como previsto? Quero considerar uma venda que ainda não faturou, quero considerar provisões de antecipação dos meus clientes, né, que são os adiantamentos, quero considerar todos os títulos que estão abertos, que os clientes ainda não me pagaram, ou aqueles que eu ainda não paguei, e até mesmo os agendamentos. E vou atualizar a tela. Então, o que ele mostra? Lembra que eu falei daquela conta lá que aparece? Compra de perfil, componente, vidro? É para isso que serve, para ela aparecer aqui. Então, eu consigo ver que em vendas está previsto para o mês de outubro entrar, né, de recebimento, 524, em novembro esse valor, em dezembro esse valor. No total do período que eu selecionei, 84 mil. E de despesa, compra de perfil, está previsto uma parcela para pagar referente a uma nota que foi comprado para de perfil, esse valor, em dezembro esse valor e assim por diante. E aqui despesas operacionais, aluguel, salário, água, energia. Olha a água aqui, ó, 200, 200, 200. Então, toda vez que você pagou a água, você vincula o agendamento e ele para de aparecer como uma previsão agendada. Ele se torna uma dívida. Então, enquanto ele não se torna uma dívida, ele fica aparecendo aqui sem período definido, né? Ele vai aparecer para sempre, todos os meses que você filtrar. Isso também é uma questão legal, que é o fluxo de caixa previsto. E temos também o fluxo de caixa realizado. O que é o realizado? O realizado é tudo o que já aconteceu no meu sistema. Como assim o que já aconteceu? O título que o cliente já pagou, ou então a conta de energia que eu já paguei, a conta de água que eu já paguei, o fornecedor de alumínio que eu já paguei. Tudo que já aconteceu, passado, a gente chama de realizado. Então, eu consigo ter uma visão para frente, que é tudo que ainda não aconteceu, e consigo ter uma visão para trás, que é o meu histórico. Então, desde o dia que você contratou o Factor e você está usando aí por 1 ano, 2 anos, você consegue ter uma visão de todos os meses, de tudo o que aconteceu na sua empresa através dessa ferramenta. Então, ele olha que no mês de outubro, eu já recebi esse valor, eu já paguei perfil, eu já paguei isso, e ainda tem esse saldo aqui de 1.000 e pouquinho. Até agora, né? Então, o passado, você vai puxando até o dia que você está consultando. Você consegue ter aí as duas visões da sua empresa. Isso daqui nada mais é do que uma forma de você enxergar como está concentrado as suas despesas e como está concentrada as suas receitas também. Beleza? E outra questão que eu quero mostrar para vocês é a questão do extrato bancário, que é o banco, né? Como que eu concilio o meu banco? Eu consigo manter o Factor sincronizado com o meu banco? Então, eu abro minha conta do Itaú todo dia e eu sei lá que no final eu pego lá o valor final do dia anterior, tudo que lançou esse dia e o saldo final. Eu consigo ter isso no Factor? Claro que consegue. Como que você faz isso? Aqui em banco, consulta, vamos pegar aqui do Itaú, por exemplo. O que seria isso daqui, que é o exemplo que a gente fez? Ele está mostrando para mim tudo o que aconteceu. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, só do dia 6, se eu quero fazer a conciliação diária, né? Só no dia 6. Tudo isso daqui aconteceu no dia 6. Então, você vai abrir o seu extrato bancário lá no banco, vai ver o que recebeu, o que pagou, vai vir no Factor, vai baixar os lançamentos para que eles para que entre o valor na conta que você selecionar, né? Por exemplo, entrou na conta do Itaú, vou baixar na conta do Itaú. E aí vai aparecer nessa telinha tudo que entrou, tudo que saiu, saldo inicial da conta, saldo que foi consolidado e o saldo previsto, que é o saldo final, tá? Se eu puxar aqui, quero ver tudo como que tá a minha conta bancária no mês de outubro. Eu também consigo fazer o filtro intercalando os períodos que eu quero enxergar. Ele vai mostrar tudo que você já deu ok, né? Peguei um título, dei um ok, significa que o cliente pagou. Pagou que dia? Vou pôr a data que o cliente pagou
e a conta que ele pagou, e vai aparecer para você na hora que você fizer essa consulta. Ah, mas, Jéssica, o cliente me ligou, falou que já pagou, ele já me pagou, só que eu estou abrindo a conta aqui e ainda não consta esse valor na minha conta. Eu acho que talvez por questão de horário vai cair só amanhã. Como que eu faço? Você vai baixar seu título, o cliente pagou, a dívida dele fechou. Só que daí você tem uma opção de deixar esse lançamento, né, esse valor que o cliente pagou, aberto, somente no banco. Então, você consegue visualizar dessa forma aqui, que o cliente, a Esquadria Sorocaba, me pagou a nota fiscal de número 2, parcela 1, ela me pagou, mas ainda não entrou esse dinheiro, então ele está como um lançamento futuro. No dia 7, que é hoje, né, fiz ontem, o cliente me falou que pagou ontem. Chegou hoje, o cliente de fato caiu o valor na conta, aí você vai lá e coloca que registrou esse valor no dia 7, aí ele deixa de ser um lançamento futuro e passa para os lançamentos consolidados, tá? Então, você consegue fazer a gestão tanto do que está previsto cair na conta e também de tudo que já caiu na conta. Ah, uma tarifa, alguma questão que não é de cliente ou de fornecedor. Você consegue lançar direto no banco também e fazer a composição do saldo centavo por centavo do seu extrato bancário diário, certo? Esse é o extrato bancário. E para a gente finalizar, a gente falou de projeto, a gente falou de financeiro, a gente falou de venda, de faturamento. Agora, para finalizar, eu vou mostrar um relatório para vocês, que é para enxergar tudo o que aconteceu com a sua obra. A gente chegou até o financeiro, né? Que é quando termina a operação do cliente. O cliente comprou, gerou venda, faturou, gerou o financeiro, o cliente pagou, acabou ali, né? O processo termina ali. Então, depois disso, você consegue ter um resumo do que aconteceu com a venda do cliente nesse relatório que eu vou mostrar. Resultado financeiro da obra é um dos exemplos de relatório que a gente tem, que eu separei para hoje. Para enxergar. Então, eu vou atualizar a tela e o Factor vai me mostrar aqui o resultado da obra. Então, o que estava previsto para eu gastar, ó, despesa, tudo que estava previsto, e o que foi entrando, ó, entrou título, fornecedor de alumínio, eu paguei R$100, era 1.800. Então, agora eu só tenho 1.700 para gastar, e assim por diante. Depois, paguei mais um fornecedor de componente, R$600, agora só tenho saldo de R$1.000 do previsto, e aí termino com R$1.000. Aqui, um outro fornecedor de vidro, também R$150, terminei com 921. E aqui embaixo as receitas. Então, o valor da minha venda é 3.000 e pouco. Eu já recebi do cliente 1.800, então falta receber a outra metade, né? Eram duas parcelas 50%, falta receber a outra metade. Então, falta o total do saldo da receita. Mostra aqui para mim. E no final do relatório, ele te dá um breve gráfico aqui para ajudar você. Isso daqui você pode imprimir, apresentar para o seu cliente, para você mostrar todas as despesas que você comprou para a obra dele, ou então todas as parcelas que ele já liquidou. Isso não precisa ser emitido no final, pode ser emitido durante o processo da obra, tá? E aí aqui ele já te dá o resultado final, que ainda essa obra ainda está positiva, né? Então, como você vai lançar as despesas da obra também, você consegue ver se você estourou o que você estava prevendo de custo. Então, apesar do Factor não calcular o custo, você calcula no software técnico, mas a hora que você vem para cá, o relatório, como você está fazendo a gestão da obra, você consegue também ter a visão se você está estourando o que você estava prevendo ali de custo dentro do que você fechou de valor de venda. Através dos lançamentos que a gente viu até agora, todos aqueles vínculos do projeto nas movimentações, monta esse relatório que é bem legal aí para ajudar vocês. Tem um outro também que eu gosto bastante, que é aqui em faturamento, relatórios, um mini resumo da obra. Aqui também eu consigo filtrar a minha obra e também vou ter uma informação um pouquinho diferente visualmente, né? Ele é um pouco diferente daquele outro. Ele traz um pouco mais de detalhe. Então, ó, consigo ver todos os títulos a pagar que eu já lancei para essa obra. Ó, que legal. Consigo ver aqui se está aberto, se não está, né? O valor que está aberto. Então, eu já comprei para a obra e falta eu pagar 494 ainda. E aqui todos os títulos a receber, ó, tenho 3 parcelas
e aqui falta eu receber ainda 1.837 do cliente. Se eu fiz algum ajuste de contrato, o que é ajuste de contrato? Alterar o valor da venda, integrei para o Factory, daí eu vou precisar ajustar algum valor para mais ou para menos, eu posso vir aqui e ajustar esse 3.675 para 4.000, para o valor que você quiser, dar um desconto e tudo mais, certo? E aqui as despesas, né, de forma detalhada, a receita, e aqui embaixo também a apuração, mesmo valor total que falta, que eu ainda estou com saldo, né, dessa obra, 921. É isso aí, são os relatórios relacionados à obra, para a gente concluir o assunto. E aí, Rafael, tem mais alguma pergunta? Legal, Jéssica. Vamos lá, nós temos aqui duas perguntas do mesmo participante. A primeira aqui é relacionada à implantação. Ele pergunta, né? Posso implantar de forma remota ou apenas presencial? Então, o Software Factory... Né, certo. Pode falar, Jéssica. Pode falar, estou te ouvindo. Tranquilo. Então, assim, o Software Factory, ele pode ser implantado de ambas as formas, né? Tanto de forma remota quanto de forma presencial. Inclusive, aí, durante a pandemia, nós fizemos muitas implantações aí de forma remota e que são um sucesso. Aí fica a critério do próprio cliente, mas é totalmente possível, sim, tá? Tá dando para ouvir aí? Tá sim. Isso aí. Essa pergunta é legal, né? Porque como o software ele tem vários módulos aí, é interessante a implantação ela ser presencial, porque você está ali mais próximo do cliente, né? A gente consultor para interagir ali, discutir a regra de negócio. Mas nada impede de você fazer isso totalmente online. Agora, com a pandemia, a gente se adaptou muito a essa nova realidade, né? E tem dado muito certo, né? Nós temos atingido os grandes resultados aí de implantação remota. E como vocês podem ver, o processo da implantação do Factor, ele consiste em treinamento, né, da ferramenta, que é de uma forma um pouco mais detalhada do que eu passei para vocês hoje, ensinar a utilizar. Depois nós temos toda uma fase de testes, né, já parametrizando para a empresa, e depois todo um acompanhamento de um consultor, até a empresa estar madura para utilizar de forma mais sozinha, e também não deixa de contar com a nossa equipe de suporte técnico, que também vai acompanhar vocês aí durante todo o uso da ferramenta. Acho que a gente poderia falar também da questão das versões do Factory, né? Quer falar um pouquinho para nós, Rafa? Sim, vamos lá. Vamos só responder mais uma pergunta daqui, Jéssica, e aí a gente comenta. Ele pergunta aqui, ó, se tem emissão do manifesto, né, de transporte, MDFE, na versão aí do Factory One. É possível você adquirir separadamente essa emissão, tá? Porque esse controle de MDFE, ele está disponível aí numa versão do Factor diferente da do Factor One, mas caso você, para a sua necessidade da sua empresa, o Factor One atenda, mas você precisa emitir esse manifesto, você pode fazer a aquisição dele separado, criando aí um adicional ao seu Factor, né? Fica personalizado para você. Isso aí, legal. Então, é possível, sim. Então, como a Jéssica citou aí, nós temos o Factory em 3 versões hoje, tá? Então, o Factory, ele atende, claro, a empresa como um todo. Então, no Factory One, como nós pudemos ver aí hoje, ele é um software que vai atender a parte financeira, emissão de notas fiscais. Vamos ter todo esse controle, né, da empresa, do projeto. Em cima disso, nós temos aí ainda a versão Smart, que é uma versão intermediária, onde nós vamos
agregar alguns módulos, como a parte de compras, de estoque, recebimento, o controle da parte de produção. E no Factory Pro, que nós vamos agregar ali alguns outros recursos, como toda a parte fiscal, também, como a Jéssica citou ali, emissão de nota fiscal de serviço. Vamos ter um módulo específico de projetos, onde nós vamos conseguir ali criar todo um cronograma de projetos, as pessoas que estão envolvidas, o tempo que elas têm ali para realizar determinadas tarefas. A gente agrega também compra por demanda, controle de estoque mínimo. Então, tem uma série de recursos que a gente consegue agregar. E também algo muito importante, que é algo que os clientes citam bastante, que é se existe dentro do software um controle de instalação. No Factory Pro, sim, é possível a gente ter também esse controle de instalação, tá? Além de controlar ali os cursos dos seus funcionários, exames, também o controle de EPIs, que algumas obras aí solicitam, né? Se esqueci aí de alguma coisa, Jéssica. Não, é isso mesmo. Então, a facilidade hoje é que se o Factor One atende a sua necessidade em usar vendas, faturamento financeiro, e você precisa de um controle a mais, por exemplo, a questão do boleto. Eu quero registrar meus boletos pelo Factor, mas eu quero utilizar o Factor One. Você consegue adquirir de uma forma separada somente esse controle de registro de boletos, tá? Você consegue ter algumas aquisições aí separadas. Entre em contato aí com o nosso comercial, se você já usa o Factor, né, para tirar essas dúvidas, mas é possível você trazer alguns recursos de outras versões para usar de forma separada. Claro, você adquirindo a ferramenta mais completa, que é o Pro, você tem todo esse controle aí que o Rafael citou, que nessa questão de instalação é muito completo dentro do Factor, você consegue fazer toda a gestão de manutenção, de garantia, de instalação, controlar quem está indo para a obra, quem é o instalador que está indo. Você também tem um controle no Factor Pro, que é muito interessante, que é apontar por código de barra o custo da sua produção, que é bem legal também, a gente tem uma live sobre isso. E são muitos recursos que podem agregar aí no controle da sua empresa, certo? É isso aí, pessoal. Isso aí. Então, o Factory, né, aproveitando, ele é um software, tá, pessoal, que foi desenvolvido para atender aí a necessidade do mercado de esquadrias, porém, ali, como a consultoria Canaan citou, ele também pode atender outros segmentos, né, porque ele é um software, afinal, é ERP, onde nós fazemos o controle de vários setores aí dentro das empresas. Também aproveitando ali, como a Jéssica comentou, é possível, sim, a gente implementar, né, o que a gente chama de add-on aí dentro do Factory One, alguns recursos, como aí o nosso amigo da Esquadrias Eugênio perguntou, o manifesto de transporte, a integração bancária via arquivo OFX, e até o boleto que a Jéssica comentou ali, que é a cobrança escritural, o boleto registrado com o banco. Então, são recursos também que a gente aí acaba implantando de forma separada, né, e isso, claro, precisa ser solicitado, conversado com o comercial, para ter esses outros controles aí que, claro, não foram mostrados aqui durante a demonstração da Jéssica, porque são recursos que não fazem parte dessa versão, tá? Maravilha. Temos mais alguma pergunta? Temos apenas elogios aqui, dizendo que o software é sensacional, o relatório também. Legal. Pessoal, a parte de relatórios do Factor é sensacional mesmo. A gente consegue enxergar as informações da maneira como vocês precisam, entendeu? Relatórios são customizados também, caso não atenda os padrões da versão, né? Nós temos aqui vários relatórios, vendas, faturamento, e aqui até mesmo no financeiro, só de contas a receber, só de contas a pagar. Então, o relatório está aí para ajudar você a ter uma visão do que está acontecendo na empresa. Isso aí. Então, é importante também, Jéssica, acho que a gente comentar que o Factor, ele possibilita, né, quem tem interesse, quem conhece, fazer uma integração com o Power BI.
Claro que a gente faz ali um estimativo de como vai ser feito e nós fazemos também essa parametrização para você ter aí um painel gerencial, para quem quer ter essas informações de uma outra forma, né? Ali, como a Jéssica falou dos relatórios. Exatamente, o Power BI, né, é uma ferramenta da Microsoft, porém nós temos alguns painéis desenvolvidos dentro dessa plataforma que integram ao Factory. Então, a aquisição dele dentro desse padrão que nós já desenvolvemos, ele é gratuito para você que tem o nosso software Factory. E depois nós podemos até prestar consultoria caso vocês queiram desenvolver painéis específicos para o negócio da sua empresa. Isso aí. A Thaís enviou uma pergunta aqui para a gente agora, ó, se o software tem um canal de atendimento contínuo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Consegue mostrar aí para a gente, já? Consigo, deixa eu abrir aqui rapidinho. Um minuto. Ó. Tem que diminuir um pouquinho aqui para aparecer. Mas é esse aqui, ó. É esse site aqui que nós temos, que é o canal do cliente.squadgroup.com.br. Dentro desse site, nós temos aí todo o material para auxiliar vocês de forma gratuita, tanto do Factor, do Prep Suite e do SEM, certo? Então, aqui nós temos os menus, ó. Aqui é só conteúdo do Factor, todas as lives, todos os vídeos de treinamento, tudo de forma gratuita para vocês, tanto conhecerem a ferramenta como aprender com a gente, certo? E aqui nós temos esse Posso Ajudar aqui, que faz com que vocês consigam falar diretamente com a nossa equipe de especialistas em cada software, né? Temos a equipe técnica que atende o Factory, a equipe que atende o Prep Suite e a equipe que atende o SEM. Então, você iniciando o atendimento aqui, você vai estar falando com um de nossos consultores especializados aí em cada ferramenta, para tirar dúvida, para fazer sugestão, qualquer tipo de interação que vocês precisem, vocês podem fazer direto nessa ferramenta aqui. Isso aí, legal. Então, o canal do cliente tem bastante conteúdo também, né, ali, esses webinars, as lives que nós fazemos também ficam gravadas ali, para os clientes terem acesso depois também. Temos uma outra pergunta aqui também, Jéssica, ó, que é até interessante. Como é feita a parametrização fiscal? Atende todos os regimes? Acho que simples, real, presumido. Certo. Como que é feita essa parametrização? O Factor está preparado para atender a parametrização dependendo do regime que você trabalhar. Então, que nem eu citei, né? Que o Factor você consegue trabalhar com várias empresas dentro da mesma ferramenta. Então, pensando nisso, até a questão de parametrização fiscal, ela também é feita, deixa eu clicar aqui, ela também é feita por empresa. Então, aqui dentro dos cadastros das empresas, que eu posso ter mais de uma, eu defino qual é o tipo de regime de apuração. Então, eu posso ter Simples Nacional, lucro presumido. Então, sim, atende todos os regimes, tá? Respondendo a segunda pergunta. E a parametrização, ela é feita durante a implantação. Então, o consultor que vai atender vocês em determinadas horas aí do contrato de implantação, ele vai entrar em contato pedindo quais são as operações fiscais que a empresa realiza e dentro do software ele vai parametrizar CFOP, NCM, texto fiscal, tudo de acordo com cada operação, baseado em notas que a empresa já emitiu e também acompanhado da consultoria da contabilidade da empresa. Lembrando que nós somos consultores do software e não consultores fiscais. Mas a parametrização ela é feita, é testada e o software ele começa a ser utilizado pelo cliente a partir do momento que todos esses testes estão concluídos, tá?
Então, atende, sim, qualquer tipo de regime e a parametrização é totalmente personalizada. Isso aí, legal. O Eduardo comentou aqui, ó, que super interessante, estamos em contato com vendas. Ao Max Quadrias, legal. Legal, isso aí. Vem para o Factor, Eduardo. Vai ter bastantes resultados aí, sem dúvida. Não, sim. Essa live foi num formato diferente, né? Em formato de apresentação. Espero que vocês tenham entendido como a ferramenta funciona. Qualquer dúvida, vocês podem fazer contato com a gente através do e-mail, né? Da equipe comercial, né, Rafa? Quer passar aí para o pessoal? Isso. Então, vocês podem fazer contato direto conosco ali através dos telefones, está passando aí também, ou através do e-mail, do comercial da Squad Group, comercial@squadgroup.com.br. E quem quiser aí, tiver interesse em ver a apresentação de outros recursos que nós citamos de outros softwares, o comercial está aí à disposição para realizar essas apresentações pontuais aí para vocês. É isso aí. Espero que todos tenham gostado. Por hoje é só, né? A gente se encontra na nossa próxima live. A gente vai estar divulgando o tema certinho. Obrigado pela participação de todos. Foi muito importante cada comentário, cada um que ficou com a gente até o final. E até mais, pessoal. E obrigado a todos aí pela atenção e tenham todos um bom dia. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.